O segurança sabia antes de eu ir. Eu percebi que tinha algo errado quando o segurança do mercado começou a aparecer exatamente nos corredores onde eu ainda estava pensando em ir. No começo parecia coincidência. Mercado pequeno, poucos corredores, poucas opções. Normal cruzar com as mesmas pessoas, principalmente com segurança. Mas ficou específico rápido demais. Eu ia sempre no mesmo horário, fim da tarde, pouco movimento, pegava poucas coisas, rápido, sem enrolação. E, num desses dias, eu estava empurrando o carrinho, sem rumo definido ainda, só olhando, pensando no que levar. Vi o corredor de bebidas, pensei em ir, mas não fui, só considerei. Segundos depois, o segurança apareceu lá, parado, olhando, exatamente no corredor que eu estava prestes a entrar. Eu ignorei. Coincidência. Mas aconteceu de novo. Outro dia. Outro horário. Outro produto. Eu pensei em pegar algo na parte de limpeza. Fiquei alguns segundos olhando de longe, sem ir, sem me mover. E antes de eu decidir, ele já estava lá, como se tivesse antecipado. De novo. Ignorei. Mas comecei a prestar atenção, e o padrão ficou claro rápido. Sempre igual. Eu pensava em ir para algum lugar, e ele aparecia antes, não quando eu chegava. Antes. Como se estivesse esperando. Eu decidi testar, sem sair do lugar, sem andar, sem dar sinal. Só pensamento. Eu parei com o carrinho no meio do mercado. Olhei para frente e pensei, vou para o corredor de doces. Mas não me mexi. Nenhum passo. Fiquei ali, esperando. Menos de 10 segundos depois, ele virou no corredor de doces. Parou. E ficou lá. Meu corpo travou. Porque aquilo não era coincidência, era antecipação, direta, exata. Eu mudei o teste, olhei para outro lado. Agora vou pro açougue. Mas, de novo, não me movi. Não olhei diretamente. Só pensei e esperei. Alguns segundos depois, ele saiu do corredor de doces e foi direto pro açougue, sem olhar para mim, sem hesitar, como se já soubesse. Meu estômago gelou. Porque aquilo não tinha explicação simples. Não era câmera, não era comportamento. Eu não tinha me movido, não tinha dado sinal. Era só pensamento. E ele estava chegando antes. Eu tentei ignorar. Terminei as compras. Fui pro caixa. Mas a sensação ficou. No dia seguinte, mas voltei. Precisava confirmar. Dessa vez fui mais direto. Entrei, peguei um carrinho e parei logo na entrada. Sem andar. Sem olhar nada, e comecei a testar. Vou pro congelados. Esperei. Nada. 5 segundos. Silêncio. 10. Nada. Aquilo me deu uma falsa sensação de controle. Talvez dependesse de movimento, talvez sem contexto, não funcionasse. Mas então, ele apareceu. Indo direto pro congelados. Parou e ficou. Meu coração disparou, porque, de novo, foi no ponto certo. Nem antes demais, nem depois, durante. E foi aí que eu entendi uma coisa. Não era sobre onde eu ia. Era sobre quando eu começava a decidir. Porque sempre que eu só pensava rápido, nada acontecia. Mas quando eu ficava ali, considerando, avaliando, segurando a decisão, ele aparecia. Como se estivesse acompanhando o processo. E isso me deixou com uma dúvida pior do que qualquer outra. Ele estava vendo o que eu fazia, ou o que eu estava prestes a fazer, e essa dúvida foi o que me fez ir mais fundo, porque, até ali, eu ainda estava tentando entender. A partir dali, eu precisava descobrir até onde aquilo ia. E, principalmente, se existia alguma forma de não ser antecipado. Depois daquele último teste, eu não consegui mais tratar aquilo como coincidência. Não fazia sentido, era específico demais, sempre no momento certo, e, principalmente, sempre antes. Mas ainda faltava uma coisa essencial: limite. Até onde aquilo funcionava. Porque se era só leitura de comportamento, então dava para quebrar. Ou pelo menos, tentar. Eu precisava eliminar qualquer sinal físico. Nada de olhar, nada de movimentar o carrinho, nada de mudança de postura. Então, no dia seguinte eu voltei.
mas dessa vez, com um plano. Entrei no mercado, peguei o carrinho e parei logo depois da entrada, sem andar, sem olhar para nenhum corredor específico, olhar neutro, corpo parado, como se estivesse indeciso, mas na verdade, eu estava testando. Respirei fundo e pensei, vou para o corredor de higiene. Claro, direto, mas não me movi. Nem 1 centímetro. Esperei. 5 segundos. Nada. 10. Silêncio. 15. Nada. Aquilo começou a me dar esperança. Talvez dependesse de algum tipo de sinal físico. Talvez, sem movimento, não tivesse como. Mas então, ele apareceu, vindo do fundo do mercado, andando direto, sem olhar para os lados, e entrou no corredor de higiene. Meu corpo travou. Porque não tinha mais explicação simples. Eu não tinha me mexido, não tinha olhado, não tinha dado pista. Era só pensamento. E mesmo assim, ele chegou antes. Eu mudei o teste, na hora, sem sair do lugar. Agora vou para o corredor de massas. De novo. Sem me mover, sem olhar, sem nada. Esperei 5 segundos, nada, 10. E então, ele saiu do corredor de higiene, virou e foi direto para o de massas, sem hesitar, sem parar no meio, como se já soubesse. Meu estômago gelou, porque naquele momento não dava mais para negar. Não era coincidência, não era leitura de corpo, era outra coisa. Mas ainda tinha um detalhe. Eu percebi que, quando eu pensava rápido, nada acontecia. Mas quando eu ficava ali, segurando a decisão, analisando, criando aquele quase, ele aparecia. Então eu decidi testar isso. De verdade. Eu pensei rápido. Vou embora agora. E antes de qualquer pensamento crescer, eu empurrei o carrinho, direto para a saída, sem olhar para trás, sem revisar, sem aquele processo longo, só ação. E pela primeira vez, ele não apareceu. Nenhuma antecipação, nenhum movimento, nada. Aquilo me deu uma sensação estranha, porque confirmou algo importante. Não era sobre a decisão em si, era sobre o caminho até ela. Sem caminho, nada. Com caminho, antecipação. Mas eu ainda precisava de uma confirmação final. Algo que não deixasse dúvida. Então eu fiz o último teste. Parecia simples, mas era o mais difícil. Eu precisava não construir. De verdade. Não só rápido, mas inexistente. Eu fiquei parado, respirei fundo e esperei minha mente ficar vazia, sem direção, sem escolha. E quando surgiu uma ideia, eu não segurei, não revisei, não pensei 2 vezes. Eu só agi. Empurrei o carrinho direto para um corredor qualquer, sem saber qual, sem escolher, só movimento. E naquele momento, eu olhei. O segurança ainda estava no outro lado do mercado, parado, sem reagir, sem antecipar, sem se mover antes. Ele só percebeu quando eu já estava lá. E foi aí que eu entendi. De verdade. Não era que ele sabia para onde eu ia. Era que eu sempre criava um caminho longo demais antes de ir. E esse caminho ficava visível, de alguma forma. Seja pelo tempo, seja pelo padrão, seja pela repetição, mas estava lá, sempre. E enquanto ele existisse, alguém podia acompanhar. Não porque estava na minha cabeça, mas porque eu deixava pistas suficientes. Eu encostei o carrinho, respirei fundo e fiquei alguns segundos parado, processando tudo, porque, no fim, não era sobre o segurança, não era sobre o mercado, era sobre mim, sobre o jeito, sobre o processo, sobre a forma como eu sempre chegava nas decisões. E isso era o que estava sendo visto, o que estava sendo antecipado, e isso me levou à pergunta final. Se o problema não era ele, mas o meu processo, então o que aconteceria se eu simplesmente parasse de construir antes de agir? Depois daquele último teste, eu fiquei parado no meio do corredor com uma sensação estranha de clareza, porque pela primeira vez fazia sentido. Não era sobre o segurança, não era sobre o mercado, era sobre o processo, sobre o tempo que eu levava entre pensar e agir,
sobre aquele espaço onde a decisão ficava sendo construída. E naquele espaço, tudo ficava exposto. Mas ainda faltava uma coisa. Eu precisava confirmar até o fim. Sem dúvida. Sem margem para interpretação. Então eu decidi fazer um último teste. Mas não como os outros. Dessa vez, eu não ia só observar. Eu ia forçar o padrão. E depois quebrar ele. Eu voltei para o meio do mercado. Escolhi um ponto neutro. Nem perto da entrada. Nem perto dos caixas. Um lugar onde eu não teria motivo claro para ir para nenhum lado. E parei. Fiquei ali, respirando, esperando. E então comecei. Vou para o corredor de bebidas. Mas não me movi. Fiquei, pensando, segurando a decisão, imaginando o caminho, visualizando o trajeto, criando aquele processo longo que eu sempre fazia. 5 segundos. Nada. 10. E então, ele apareceu. Indo direto para o corredor de bebidas. Sem olhar para mim, sem hesitar. Como antes. Perfeito. Eu mantive o teste, sem sair do lugar. Agora vou pro de limpeza. Mesma coisa, sem movimento, sem sinal, só construção. E poucos segundos depois, ele saiu de onde estava e foi direto pro de limpeza. Meu coração começou a acelerar, porque o padrão estava ali, claro, repetindo, exato. Mas agora vinha a parte mais importante. Eu parei, respirei fundo e deixei minha mente esvaziar, sem escolha, sem caminho, sem decisão. E quando surgiu a primeira ideia, eu não segurei, não revisei, não construí. Eu só fiz. Empurrei o carrinho rápido, sem pensar, sem direção clara. Escolhi o corredor mais próximo, no impulso. E fui. Na hora. Sem pausa. Sem aquele intervalo. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele não estava lá. Nenhuma antecipação. Nenhum movimento antes. Nada. Eu virei o corredor. Olhei. E ele ainda estava do outro lado do mercado, parado, sem reação, sem saber. Aquilo confirmou, de vez. Não era sobre ele saber. Era sobre eu mostrar. E naquele momento, eu senti algo diferente. Não alívio, mas controle. Porque pela primeira vez, eu tinha chegado antes. Antes de qualquer padrão. Antes de qualquer construção. Antes de qualquer possibilidade de ser antecipado. Eu continuei andando pelo mercado. Mas agora, de forma diferente. Não pensando demais. Não criando caminho. Só decidindo e fazendo. Pequenas coisas. Simples. Mas diretas. E em nenhum momento ele apareceu antes. Nenhuma coincidência estranha. Nenhuma antecipação. Nada. Só normalidade. Como sempre deveria ter sido. Eu fui pro caixa, paguei, saí. E antes de ir embora, olhei para dentro do mercado mais uma vez. O segurança estava lá, no mesmo lugar, normal, como qualquer outro funcionário, sem nada de especial. E foi aí que tudo encaixou. Nunca foi sobre ele. Nunca foi sobre alguém sabendo demais. Foi sobre o quanto eu construía antes de agir. O quanto eu demorava para chegar nas decisões. O quanto eu ficava preso naquele espaço entre pensar e fazer. E nesse espaço, tudo ficava visível, legível, antecipável. Hoje eu ainda penso antes de decidir, claro, mas não deixo isso crescer demais. Não deixo virar um caminho longo, porque foi exatamente esse caminho que permitiu que alguém chegasse antes. Não porque estava dentro da minha cabeça, mas porque eu deixava pistas suficientes, sempre. E, no fim, o que mais ficou não foi o fato de alguém antecipar meus passos. Foi perceber que, por muito tempo, eu nunca dava um passo sem antes desenhar o caminho inteiro. E quando você faz isso, você não precisa se mover para ser entendido, porque, no momento em que você começa a construir, alguém atento já consegue ver onde você vai chegar, antes mesmo de você decidir ir. E essa foi a parte mais desconfortável de aceitar. Não é que alguém estava sempre à frente, é que, na maioria das vezes, eu já estava indo naquela direção há muito tempo, só demorava para admitir. E nesse tempo, qualquer pessoa que estivesse olhando
Já tinha entendido o caminho inteiro, antes mesmo do meu primeiro passo. Depois daquele dia, eu achei que tudo ia voltar ao normal. E, de certa forma, voltou. O mercado deixou de ser estranho. O segurança voltou a ser só um cara andando de um lado para o outro, sem antecipação, sem presença no momento certo, sem aquela sensação de estar sempre um passo atrás. Mas o que não voltou ao normal fui eu, porque depois que você percebe o padrão, você não deixa de ver. Nos primeiros dias, eu comecei a prestar atenção em coisas pequenas, muito pequenas. Situações que antes passavam despercebidas, como escolher onde sentar, como decidir o que pedir, como responder uma pergunta simples. E, em todas elas, estava lá, o mesmo processo, sempre igual. Uma ideia surgia. Eu não agia, eu construía, analisava, revisava, ajustava mentalmente e só depois decidia. Sempre com aquele intervalo, sempre com aquele quase. E naquele espaço, tudo ficava claro demais. Não só para mim, mas para qualquer pessoa que estivesse prestando atenção. E foi aí que eu comecei a perceber algo desconfortável. Aquilo não era raro, não era especial, era comum, só que invisível. Eu comecei a observar outras pessoas, em silêncio, sem interferir, só olhando, e vi o mesmo padrão. Gente que começa a discordar antes mesmo de falar. Gente que hesita sempre no mesmo ponto. Gente que muda de direção depois de parar por alguns segundos. Tudo repetição, tudo previsível. Mas ninguém percebe. Porque ninguém olha desse jeito, até alguém olhar. Alguns dias depois voltei ao mercado. Não por necessidade, mas por curiosidade. Queria ver se algo ainda acontecia, se o padrão ainda aparecia, ou se tinha sido só uma coincidência prolongada. Entrei, peguei um carrinho e comecei a andar. Mas diferente, sem construir, sem planejar o caminho inteiro, só decidindo no momento. Pequenas escolhas, diretas. E durante todo o tempo, nada aconteceu. Nenhuma antecipação, nenhum movimento estranho, nenhuma presença no lugar certo. Só normalidade. Mas então, eu resolvi testar uma última vez. Eu parei, no meio de um corredor, respirei fundo e fiz de propósito. Voltei ao velho padrão. Comecei a pensar, devagar, escolhendo um corredor específico, analisando o caminho, segurando a decisão, criando aquele processo longo. 5 segundos. Nada. 10. E então, ele apareceu, passando pelo corredor que eu estava prestes a escolher. Nem entrou. Só passou. Mas foi no momento exato, nem antes demais, nem depois, durante. E isso foi o suficiente. Eu não senti medo, nem surpresa. Só confirmação. Porque aquilo provava uma coisa simples. O padrão nunca tinha ido embora. Eu só tinha parado de usar. E enquanto eu não usasse, ninguém poderia acompanhar. Mas, no momento em que eu voltasse, ele voltava também. Não por causa do segurança, não por causa do mercado, mas por causa do processo. Porque pensar demais deixa rastros, cria caminhos. E caminhos podem ser lidos. Hoje, eu não tento ser imprevisível o tempo todo. Isso é impossível. Mas eu escolho quando construir e quando não. Eu reconheço o começo, aquele instante pequeno em que uma decisão começa a se formar. E às vezes, eu corto. Ajo antes, não por impulso, mas por consciência. Isso não elimina o padrão, mas reduz, diminui e, principalmente, me devolve o controle do momento. Porque, no fim, o problema nunca foi alguém saber o que eu ia fazer. O problema era o quanto eu mostrava antes de fazer. E isso eu fazia o tempo todo, sem perceber, sem intenção, só seguindo o mesmo caminho. Hoje eu ainda penso, ainda analiso, mas não deixo isso crescer sem limite. Porque quanto maior o caminho, mais cedo ele pode ser entendido por alguém. E essa foi a coisa mais desconfortável que eu aprendi. Não é que alguém está sempre te observando, é que você repete tanto o seu jeito de decidir que, em algum momento, não precisa mais observar. Basta reconhecer. E quando alguém reconhece o suficiente, você não precisa dizer para onde vai.
porque o caminho já está claro, muito antes do primeiro passo. E às vezes, claro até demais. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.